קדימה. אנחנו בשיעור עברית. Ouvimos catado. Temos também zahar. Zahar, ó. Zan, cames. Kaf, patá, resh. Zahaf. Zahaf já. Zahar. Zahar. Tá? Este verbo zahar é o verbo lembrar. Tá? Não vai esquecer que nós estamos Raquetuvim, onde tem diferença em alguns momentos e na maioria deles do Ivrit Meduberet. Estamos Raquetuvim. Lendo a gramática, vamos ver o verbo oco, vimos o verbo fraco, estamos na questão do vav conjuntivo, tá? Já explicado alguma coisa e a gente vai além, e a apresentação desses verbos aqui eu já expliquei o porquê, tá bom? Então, zahar, ele lembrou na terceira pessoa comum e é o verbo lembrar, tá? Eu tenho aqui uma situação que é importante eu colocar, tá? Sobre frase, tá bom? Sobre frase, ó. O verbo no presente em hebraico, tá bom? Sobre frase não, é os textos, né, em si. Normalmente o verbo no presente hebraico, ele difere do português naquilo que diz respeito ao presente e ao futuro, tá? Ao presente e ao futuro. Por exemplo, no português eu posso dizer, eu fecho a porta. Então veja só, eu fecho a porta. No português tem uma ideia disso ser presente. O hebraico é que mora aí a diferença, porque uma frase dessa, o hebraico vai apresentar eu fecho a porta no futuro. É aquilo que eu já tratei aqui. É porque trata-se de uma ação em andamento. Então a questão do verbo não está completo. Ele ser incompleto. Tá? Não é um verbo regular, ele está irregular. Porque ele é uma ação ainda, então eu fecho a porta. Então eu não preciso dizer eu vou fechar como em português. Então ele tem essa ideia de trazer aí futuro, tá bom? Então esse detalhe aí é importante a gente comentar, né? Trazer aí para ficar bem patente a situação, tá bom? E você que está nos acompanhando aí no canal, sempre o nosso muito obrigado, tá bom? Quem está nos acompanhando é inscrito, quem está nos acompanhando e que não é inscrito, se inscreva no canal, mas tanto uma situação quanto a outra, a gente deixa o convite, se inscreva no curso, para você ter um documento no final, ter material e ter formação e não ficar na informação, tá bom? Aguardamos por você, bem-vindo, bem-vinda, e a gente vai seguindo agora por aqui. Vamos lá. Matzah é o próximo verbo a ser trabalhado. Matzah, mem kames, tzadeh, kames e alaf. Matzah. Tá? Este verbo pode ser o verbo achar ou o verbo
encontrar. Então, More, quando é que vai ser achar e quando é que vai ser encontrar? Texto dentro de contexto, tá? No momento em que se estiver vendo ali o texto, o importante é conhecer o verbo. Está aqui a raiz, matizar. A partir daí, ele pode ter prefixo, pode ter sufixo. Por exemplo, se eu colocar esse matizar bem aqui, aí o meme vai para cima do Sheva. O tsadê vai para cima do patá. Né? E o vai para cima do patá. E o alaf vai para cima do Sheva. Então esse verbo... E eu vou ter a terminação, no caso aqui, feminino. Ten com nun de sulfite. Muito bem. Aí eu vou ler o quê? Metsaten. Metsaten. Ok? Metsaten. Aí, como esse verbo agora é o verbo achar, encontrar, se a gente for ver aí a questão de passado, né, dentro daquela estrutura que a gente está vendo aí, porque, por exemplo, este verbo aqui, tá, tem uma outra situação aqui a ser trabalhada. Vai depender de contextos dentro de texto. Então aqui a gente viu o verbo batar, onde ele vai ter algumas situações. Agora, dependendo do texto, sim, estes verbos podem se apresentar ou não. É por isso que é importante conhecer a raiz, aqui que mora a situação. Você conhecendo a raiz, vai identificar quando ele tem prefixo, quando ele tem sufixo, quando tem uma preposição e qual a situação dele. Eu jogando ele para cá, ele é uma situação. Mas a gente conjugando ele por o, ele já vai sofrer alteração desse voz aqui. Então isso é bom entender sempre essa diferença. Daí a razão volta a dizer que eu apresento os verbos, cada um deles em separado, para essa maior atenção. No mais, é só conhecer a raiz e identificar no nifal, no pual, no piel, no rofal. Aí é conhecer a raiz, identificar e entender o que é que ele está dizendo ali naquele momento. Tá? Matizar. Claro que nós temos ele no infinitivo aqui. Limetso. Limetso. Limetso é ele no infinitivo. Tá? Limetso. Agora vamos para cá. Matizar. Nós vamos então ver a primeira pessoa, que eu posso dizer eu achei ou eu encontrei. Aí é texto dentro de contexto que vai dizer se eu achei, se eu encontrei. E aí tem a ver com a tradução, tá? A tradução, a questão de ser literal, de jogar por livre, são as opções, coisa que a gente vê muito lá na aula de tradução, tá? Então, ó, eu coloco o mem em cima do camés, o tsadê em cima do camés, do jeito que está aqui. O alaf fica solto bem aqui, né? O alaf fica solto aqui. Aí eu tenho o sufixo tav, hirik, iode, ti. Aí fica fácil a leitura, matsati. Matsati. Eu achei ou eu encontrei. Agora o tu masculino. Aí eu tenho aqui, novamente,
dois tav, novamente. Esse vago aqui é do Aleph. Eu tenho um tet, um kames, um tet não, um tav e um kames, tá? Aqui é o tav, o hirkiot, eu encontrei ou eu achei, né? Onde vimos matsati, e agora matsata, que o Aleph vai ficar mudo aqui. Matsata, tu achaste ou encontraste no masculino. Qual vai ser a diferença do tu feminino? É que o tav não vai ter o kames. Tá? Aí colocando aqui as consoantes mem, sade, o Aleph vai ficar mudo junto com o tav. Matsate, 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 tu, feminino. Tu achaste, tu encontraste. Então, temos eu, tu, né? O tu masculino. E ele fica o normal, a terceira pessoa comum. Matsá, ele achou, ele encontrou. Tá? Ani, ole, chote, maim.